psicodoideira.com.br. Todo mundo é louco por alguma coisa. É isso aí! Estamos começando mais um Psicodoideira Podcast, uma atração do Psicodoideira. Aqui é o Heitor, eu tô falando baixo que minha filha tá dormindo e a minha mente faz autorreflexões sozinha sem eu saber. Aqui é o Hess e eu só tenho mentalidade de dono sobre as coisas das quais eu realmente sou dono. Eu acho que eu errei o português. Caralho, nem percebi. Aqui é o Pipo e eu sou um cara comum e sou feliz assim. Pipo, ajuda a galera que tá ouvindo a gente pela primeira vez. Do que se trata o Psicodoideira Podcast? O Psicodoideira Podcast nada mais é do que um bate-papo entre amigos, que somos nós três, e de vez em quando com alguns convidados especiais, em que a gente trata dos mais diversos assuntos, desde games, filmes, séries e reflexões diversas que podem nos afligir naquele momento. Bom, e nesse programa de hoje a gente vai falar um pouco sobre vida profissional e não só isso, sobre onde que está a felicidade no nosso dia a dia. É trabalhando pouco? É trabalhando muito? É vivendo a vida? Como que isso acontece afinal? Sucesso então, vamos lá. Bom, pessoal, como vocês tiveram uma breve noção aí, hoje a gente veio um papo talvez mais sério ou não, vamos ver para onde vai essa conversa, sobre trabalho, de uma forma geral, mas com um pouco de foco baseado numa matéria que o Pipo trouxe ao nosso conhecimento, né, Pipo? Se você puder dar uma passada por cima sobre o que se trata a matéria, sobre qual vai ser o tópico principal de hoje. Bom, era uma matéria da Exame, que saiu no dia 22 de maio de 2018, né? Caso alguém no futuro esteja ouvindo isso. E nessa matéria, o título é o seguinte: o que fazer quando o seu chefe não dorme? E aí o subtítulo seria: como lidar com gestores que telefonam, enviam e-mail e mandam mensagens de WhatsApp em plena madrugada. A gente vai deixar o link dessa reportagem para quem tiver interesse de dar uma lida antes ou depois de ouvir o podcast. Durante não, porque vai ser foda, vai atrapalhar a compreensão aqui da conversa. Senão vai ficar igual a gente aqui. Eu tô lendo durante, porque eu não lembro o que era. Legal, obrigado. Não, brincadeira. Pô, sucesso, Pipo. Preparação 100%, hein? Eu tô lendo durante, porque na verdade eu só li o título e achei interessante e compartilhei com vocês, né? Mas eu não tinha lido antes. Eu só estou sendo mais um leitor casual de Facebook que só lê títulos e toma decisões em cima disso. Isso. Exato. E vocês estão falando tudo isso, mas vocês também não fizeram porra nenhuma antes, né, seus viados? Ué, como assim? A gente leu na matéria, caramba. Eu li a matéria, jovem. Li, Sim, lógico. Pô, tá louco? Enfim, a ideia dessa matéria é justamente lidar com esse assunto que vem sendo tratado nos últimos tempos bastante, que é com relação ao work-life balance, né? Ou seja, o equilíbrio ou não entre a vida pessoal e o trabalho. Antes da gente entrar na seara do que é um chefe meio neurótico, maluco, que te liga de madrugada, o que eu já sei... Na seara? Mas o chefe da seara também dorme pouco? Ou... Eu acho que sim, talvez o da JBS, esses caras devem esse aí não dorme mesmo mais, né? Então, antes da gente entrar nessa discussão, porque a gente tá falando de chefe que não dorme, de cara que te apurrinha e não sei o quê. Que na verdade eu queria complementar um pouco mais, assim, pra gente explicar um pouco mais sobre o que a matéria traz, porque ela é um texto até que bem complexo, eu achei assim, bem completinho. E não sei se deu pra gente passar de forma muito clara o que ela fala. Porque desse jeito pode parecer que é uma lista de assim, o que fazer, sabe? Tipo, haja dessa forma, reaja dessa forma, responda. Desliga o celular. E não é exatamente isso o texto, né? Por exemplo, o texto, essa matéria começa contextualizando, contando de um exemplo lá de uma executiva que chega no board da empresa e fala, a crise tá aí, tá pegando, então aqui agora
o negócio vai ficar, a parada vai ficar louca. Tipo, quem não tiver disposto a trabalhar 12, 15 horas por dia, é melhor já pedir a conta agora, porque a partir de agora vai ser assim, e tem que ter essa mentalidade, aquela coisa de, tem que ter sangue nos olhos, faca na caveira, e vamos lá pra cima, trabalhar que nem uns loucos, tal. E é uma mentalidade que tá muito romantizada, né, hoje em dia. O texto também aborda um pouco isso, que essa coisa tá muito romantizada, de que, você tem que ter orgulho de falar que você fica muito mais tempo do que deveria, segundo seu contrato, dentro do trabalho. Sendo que em muitos casos não, você não deveria se orgulhar disso, você deveria ficar puto com isso, porque isso é um sinal de que tem alguma coisa errada. Ou seja na distribuição do trabalho, seja nas tarefas que te são delegadas, seja na sua própria atitude. Talvez você tenha que trabalhar 12 horas por dia em vez de 8 porque você não rende, sei lá. Então, mas assim, ao invés de procurar saber por que isso acontece, por que isso é maléfico, hoje em dia a cultura predominantemente é de romantizar isso. De falar, nossa, olha, que orgulho, eu trabalho 20 horas por dia, não dormi de ontem pra hoje. Tipo, agência de publicidade, assim, eu virei a madrugada lá na agência fazendo não sei o quê. O Heitor mesmo, é que assim, o Heitor nunca foi um cara que romantizou quando ele passou por isso, mas o Heitor passou por momentos que eram complicadíssimos, né, assim, de conciliar a vida profissional com o pessoal, porque ele tinha que trabalhar no final de semana, de madrugada. Não necessariamente se deve falar disso com orgulho, se deve falar disso, tem um problema aí, porque não deveria ser normal as pessoas terem que trabalhar aos finais de semana, às madrugadas, muito mais do que uma jornada de trabalho regular. O meu caso, cara, quando eu tava levantando esse assunto, era pra justamente tocar nisso, porque é engraçado que tem algumas coisas na nossa sociedade, principalmente profissional, que tá começando, porque assim, a gente tem as gerações de baby boomers, teve a geração X, geração Y, agora a gente tá na geração Z, geração Alpha, geração, sei lá, cara, que geração que tá agora. Mas assim, a gente hoje é considerado como geração Y, se eu não estou enganado, né? E essa cultura de... A própria reportagem fala um pouco assim, disso, né? Na faixa dos 30, assim. Isso, então, porque assim... um pouco antes dos millennials. Exato, os millennials, obrigado. Esses caras aí. Porque assim, isso de você trabalhar e se dar por uma empresa, enfim, trabalhar 12 horas, isso vem muito dos baby boomers, né, cara? Eu posso estar falando muita merda, mas eu tenho muito essa concepção que isso veio lá de trás, do cara trabalhar 20 anos na mesma empresa e ganhar uma caneta depois de 10 anos, sabe, como reconhecimento, e o cara ainda ficar felizão, tipo, cara, eu represento alguma coisa na empresa, só que hoje tem os millennials tentando mudar esse pensamento, só que isso tá muito ali cara, é muito enraizado isso nas empresas. Principalmente grandes companhias, multinacionais e tal. Você vê muito isso. Startups, empresas menores, empresas mais jovens, eles têm esse pensamento um pouco diferente. Eu trabalhei em empresas grandes, cara, grandes conglomerados, bancos, multinacionais de tecnologia, e empresas desse porte, é muito comum isso acontecer, cara. Empresas menores também, mas a gente vai chegar lá. O que acontece é o seguinte, principalmente o meu caso ainda, não sei se, não vou dizer que é a exceção, mas ele vai de encontro com a matéria e também vai em desencontro em alguns pontos. O que eu quero dizer com isso? A área de TI, na sua maioria, até alguns anos atrás, você não tinha espaço para realizar determinados trabalhos durante o horário comercial. Porque se você faz alguma coisa, faz uma cagada, para de funcionar o serviço ou produtos que são ofertados por aquela empresa. Então a gente não tem como trabalhar, fazer alguma alteração, alguma manutenção em código, servidor e em infraestrutura que não seja de final de semana ou de madrugada. O trabalho meio que te exige que você faça a sua atividade, o seu trabalho nesse horário, saca? Então, tudo bem, isso é uma coisa. Tem um monte de profissões aí que funcionam só em horários fora do comercial, de madrugada. Desde pessoal que trabalha catando lixo, né, garis, sei lá, um monte de coisa que funciona 24 horas. Tudo bem, mas é que essa galera, tipo, o gari que trabalha à noite, ele não trabalha no turno de dia também. Perfeito, então, era aí que eu ia chegar. Eu tava só contextualizando antes de dar porrada. Porque a minha vida, eu me habituei a, às vezes, ter que trabalhar de madrugada, assim, que o pessoal chama de GMUD, que é uma mudança autorizada e planejada. Então, você tem a sua equipe lá de configuração, de change management, que a galera fala, galera, precisamos mudar isso aqui, a mudança vai ser de sexta para sábado às 2 da manhã, beleza? Então, a galera normalmente não trabalha na sexta, ou trabalha só, tipo, até meio-dia, vai pra casa, e volta de madrugada. Normalmente funciona assim. O que você não espera que aconteça é, por exemplo,
você tá agendado para você ir fazer a mudança na sexta pro sábado, né? Na madrugada do sábado, né? Aí você chega 2 horas da manhã na empresa, começa a fazer tudo que tem para fazer, coloca em produção, você coloca online, coloca para funcionar o negócio, aí começa a dar problema e você não pode ir embora, porque você tem que resolver. E aí quando você viu, você tá indo embora no domingo, 10 da noite. Você não dormiu no final de semana, você nem dormiu, você ficou na empresa, não saiu, e aí você vai pra casa 10 horas da noite no domingo, ok, terminei meu serviço. Ficou claro que eu não fui pra casa de sábado pra domingo, que eu fiquei na empresa? Ficou. Eu só tô tentando deixar isso bem claro. E aí, você chega em casa que você não está cansado, obviamente, claro, que é isso, sendo humano, não precisa dormir. E aí você fala, pô, mas que bom que amanhã, segunda-feira, eu vou poder descansar o dia todo, né? Exatamente, graças a Deus, né, o serviço está entregue. Aí você fala, vou dormir até eu não conseguir mais. Aí eu cheguei em casa e tô dando só um exemplo de uma das coisas que aconteceu no meu período, na minha carreira. Fui dormir no domingo, eram umas 11 e pouco. Eu falei, beleza, amanhã eu posso acordar meio-dia, velho. Das 6:30 da manhã me liga meu superior, ou chefe, ou como vocês quiserem chamar, filha da puta, não sei. E o cara, oi, Heitor. Eu falei, opa, tudo bem? E aí, velho? O que aconteceu, cara? Pô, morreu alguém, né? Você tá me ligando, alguém morreu, né? Tinha ligado o VP de não sei do que, do cliente que eu tava atendendo, falando que não tava do jeito que ele queria o negócio que a gente tinha implementado, que tinha que trocar. É o que tava especificado, tá na documentação, não tem o que fazer. Ele não, tem que trocar até as 8 da manhã hoje. Que bom. E aí, velho? Aí, não, você consegue ir lá pro cliente? Eu falei, porra, não, claro, consigo, né? Fazer o quê? E tive que ir lá, velho. E aí fui, cara, fui bagaçado total, assim, porque, beleza, eu dormi, sei lá, 7 horas, quase 7 horas, mas, cara, eu não tinha dormido nada no dia anterior, né? E isso foi só um dos exemplos. Então, cara, assim, TI, você tem dessas de trabalhar de madrugada, só que, cara, eu acho que isso que aconteceu comigo deve acontecer com muita gente, fora da área de TI, inclusive. Não, então tem um monte de áreas que tem o costume de fazer coisas semelhantes a isso, né? Como eu citei anteriormente, a área de, por exemplo, de agência, de publicidade, de comunicação. Isso acontece muito quem trabalha com o mercado financeiro. Então, como TI, como você falou também, Heitor. Então tem um monte de áreas que acontece esse tipo de coisa. E aí, por exemplo, eu queria te perguntar, você passou aí madrugadas e finais de semana trabalhando e tal. Nesse exemplo específico, se tivesse pessoas a mais, colegas de trabalho a mais junto com você, isso facilitaria o trabalho? Ou era uma coisa que só uma pessoa consegue fazer e não tem jeito? Esse caso em específico, eles conseguiriam mandar outra pessoa, mas a pessoa, ela resolveria o problema num tempo maior. Porque eu tinha maior conhecimento, maior background do projeto, eu sabia meio que o caminho das pedras, entendeu? Então, se eu fosse fazer, eu faria tipo em 2 horas, 1h30. Se mandasse outra pessoa pra fazer, ela conseguiria fazer, mas ela faria tipo em 8, 6 horas, entendeu? Mas e se tivesse uma preparação para isso, tivesse sido previsto isso anteriormente, você tivesse talvez compartilhado as suas informações sobre esse caso específico com outra pessoa, para que numa ocasião de necessidade essa pessoa pudesse te cobrir? Isso poderia ter sido feito. Sim, poderia ter sido feito. Mas vocês não acham que esse tipo de coisa acontece não só na sua área, mas em qualquer outra área, porque já está subentendido que existe essa possibilidade por parte... Aí você está falando especificamente do cliente, mas mesmo nas empresas, é exigido da pessoa que ela cumpra com esse tipo de solicitação, de ficar até mais tarde, de varar. Tem cara lá na minha empresa trabalhando de feriado, de domingo, sem hora extra, tá? Mas aí é outro caso. Você não acha que isso acontece porque já está subentendido que existe essa possibilidade? Se fosse um absurdo uma pessoa trabalhar de domingo, sendo que ela tem direito a folgar, nem existiria essa solicitação. Inclusive, nas próprias palavras do Heitor, você percebe isso. Que ele fala assim, em TI isso acontece muito. Então, quer dizer, é uma coisa que está normalizada já, né? E será que precisava ser normalizada? Acho que é isso que você está querendo
trazer também, né, Pipo? Isso, eu acho que, na minha opinião, é um absurdo, sabe, cara? Eu sinto que nas empresas que eu trabalhei, eu era a ovelha negra. O vagabundo. Eu que era o vagabundo, eu que era o cara que dava meu horário, eu ia embora, sabe? Então, eu acho que é aí que tá a questão, que no mundo, hoje em dia, isso é comum, e as pessoas, assim como você falou no início, Rez, isso é visto até como um atributo, como uma virtude, uma pessoa que fica até mais tarde. Ninguém quer saber o motivo, né? Então ninguém quer saber se o Heitor ficou até mais tarde. O cliente não tá nem aí, entendeu? Ou um chefe não tá nem aí que o Heitor varou à noite. Ele tá no direito dele, infelizmente, de pedir isso pra você, né? Cara, eu acho que tem 2 cenários. Eu vou explicar, mas nenhum dos dois justifica, mas cada um tem o seu contexto. Se você tá trabalhando para uma empresa de consultoria, alguma coisa assim, que você presta serviços para um determinado cliente, o cliente em si, ele tá cagando para você. Isso é fato. É muito difícil você, como um terceiro atuando para uma empresa, que a empresa tenha algum tipo de empatia com você, sabe? Você pode até criar bom relacionamento com o cliente que você tá atendendo, mas, cara, chega na hora H que tá dando um problema, o cara tá cagando se você vai trabalhar 24 horas seguidas, sabe? Tá realmente cagando. Ele quer que o problema dele seja resolvido. Pensando, desculpa te interromper, não, é só uma maneira diferente de enxergar a mesma coisa, né? Porque é mais do mesmo, na minha opinião, porque o cara, porque ele tá pagando, ele tá no direito, nesse seu caso. Isso, né? Mas agora, esse é o pensamento. É a mesma coisa do cara lá da empresa. Porque ele tá pagando o seu salário, porque você tá empregado, ele tá no direito de exigir essa parada, entendeu? Eu acho que é por aí, cara. É isso que você tá falando aí. O que acontece um pouco no outro caso, do outro lado que eu falei dos 2 cenários, esse é um cenário que o cara é um terceiro trabalhando para uma empresa. Você, do ponto de vista funcionário da sua empresa, se você tá dentro de um regime CLT, você, entre aspas muito grandes, é protegido pela CLT, que segundo a lei, ela prega que você tem que ter um mínimo de descanso entre jornadas. Eu não vou lembrar exatamente qual, acho que são 12 horas ou 10, não lembro. Então, isso que aconteceu comigo, por exemplo, e você não pode ter uma jornada de tantas horas estendidas, entendeu? Tipo, você pode ter até 12 horas ininterruptas de trabalho, mas que isso é contra a lei. Então, se eu resolvesse pegar essa empresa que eu trabalhei e meter no pau, eu ganhava. Só que qual é o problema? Muitas pessoas que trabalham em empresas assim, o cara precisa do trabalho dele. Então ele não. Isso é um problema muito grande, cara. Quando você tem uma dependência financeira, ora porque você tem família, ora porque você paga a sua faculdade, independente da razão, você se submete a umas bosta dessa, entendeu? Então, e dá pra ver muito isso que você tá falando, pelo que você mesmo disse, cara, que pela lei, em teoria, você ficou falando isso o tempo inteiro. Então você vê como as coisas estão todas deturpadas, né, cara? O que é lei não vale, o que vale, na verdade, é ali no dia a dia, entendeu? Se é a cultura da empresa, você é CLT, mas se é a cultura da empresa ficar até as 9, não ir embora antes das 9, é isso, cara. Você vai acabar cumprindo porque você precisa da grana, né? Exato. E se você vai em desencontro com isso, é o que você falou, você é taxado como a ovelha negra. Eu depois de a empresa que eu estava trabalhando nesse período que aconteceu esse evento que eu acabei de contar, depois de quase 3 anos lá, eu comecei a ligar não foda-se, não vou falar assim, mas eu comecei a ligar um modo rebeldia, assim, modo anarquista da coisa, sabe? Tipo, comecei a... Porque assim, cara, era batata, cara. Eu chegava na empresa, o meu horário era das 9 às 6. Se eu chegasse na empresa às 9, eu não saía às 6 nunca, velho. Nunca. Não é porque eu não... e aí vai entrar outra diferença também que eu acho isso muito foda, cara. Porque assim, eu tinha trampo pra fazer num dia. Eu consegui fazer meu trampo, se eu ficasse concentrado, sem ninguém me encher o saco, em 4 horas, sabe? Eu poderia ir embora pra casa, porque o trampo que eu tinha pra aquele dia, eu terminei. Eu poderia ir embora pra casa. Só que, os caras... Eu tinha uma carga de trabalho que não competia pra um dia. Eu tinha que fazer 2 semanas e virar uma, tá ligado? Então, no fundo, o meu horário comercial não era das 9 às 6, era das 9 às 10. Porque para encaixar todas as atividades que tinham para ser feitas nas suas
respectivas entregas de datas, se eu não fizesse se eu fizesse meu horário de trabalho normal, eu não conseguiria entregar justamente por tempo, porque não dava tempo, cara. E isso é a maior loucura, porque os caras prometiam datas, mundos e fundos que eram, assim, não eram plausíveis, sabe? Porque o comercial vendeu, o cliente gostou e você que se vira pra entregar isso daí nesse tempo, saca? Então, cara, tem tantas variáveis que te fazem trabalhar muito mais do que sua jornada de trabalho que a gente passaria a gravação inteira falando sobre isso. Mas uma delas é isso, é os caras te empurrar mais carga de trabalho do que você conseguiria absorver dentro do seu horário comercial justo, entendeu? Até aqui a gente pegou o seu exemplo aí e fomos em frente, mas como você disse, é uma das formas, um dos motivos que fazem as pessoas trabalharem mais do que a sua jornada, né? Mas eu acho que mais do que isso, o que essa reportagem, o que essa matéria traz, pela motivação das pessoas, não é só pela enorme carga de trabalho. Parece que o que é tratado nessa reportagem são chefes, são pessoas que são extremamente motivadas ao ponto de colocarem as empresas e o trabalho no centro da existência delas, né? Assim, eu não vejo nada. Eu acho que a gente tem que respeitar também. Tem pessoas que vivem assim. E, cara, eu não sei como vocês enxergam, mas eu acho que é a maioria, né? A maioria das pessoas hoje em dia tem o trabalho como o centro da sua vida. E eu acho que é isso que a reportagem traz aqui. Como você, sendo empregado, sendo subordinado, né? Como você lidar com isso e por que isso acontece, né? O que vocês acham? Eu acho que a discussão está um pouco mais além ainda. Você falou assim, acredito que a maioria das pessoas tem o trabalho como a coisa mais importante das suas vidas. Até pode ser verdade, mas aí a gente tem que questionar quantas dessas pessoas fazem isso voluntariamente? Ou será que as pessoas têm o trabalho como centro da vida porque elas são obrigadas por uma série de problemas que a gente pode discutir? Entendeu? Porque também se não parece que a gente está fazendo esse programa só pra gente ficar todo mundo junto reclamando de tipo, meu chefe me deu muito trabalho, que merda, eu sou um coitado. Tipo, se a gente ficar só reclamando, a gente pode ficar reclamando desse assunto pra sempre, mas acho que é bacana a gente discutir os porquês disso, né? Vamos discutir esse assunto então. O centro disso é por que o mundo tá assim, entende? Uhum. Era essa a ideia que eu queria trazer aqui. Você escolher privilegiar, sei lá, vamos pegar uma multinacional, sei lá, qualquer, você colocar como essa multinacional no centro da sua vida. Por quê, né, cara? Por que isso ocupa mais tempo da sua vida do que a sua própria vida pessoal, sabe? Hoje, estando aqui em um outro país diferente do Brasil, eu consigo ver que parte disso é cultural. Eu vou cagar a regra foda aqui, mas assim, a visão que eu tenho é Brasil, Estados Unidos, Índia, esses caras trabalham que nem uns malucos. O trabalho em primeiro lugar, temos que trabalhar, temos que entregar, é isso que move o mundo, é isso. Cara, aqui na Europa, a parada é outra mentalidade. Os caras, eles realmente pregam por qualidade. Prezam, eles prezam. Não, eu ia falar uma coisa e mudei, voltei, desculpa. Não. O que eu ia falar é que eles pregam que você não pode trabalhar tudo isso, entendeu? Ah, sim. Eles falam assim, cara, não, você não é certo você trabalhar 12 horas seguidas, cara. Então tem alguma coisa errada. Ou você não está rendendo o suficiente, ou o quanto a gente estimou que a gente precisa de você tá demais, precisamos de outra pessoa. Exato. Eles pensam assim, eles não falam, cara, você tem que suprir a demanda. Eles falam, ou eu estou mencionando, ou eu estou dimensionando errado o seu trabalho, ou você não está performando bem. É um dos dois. Se é você o problema, a gente tem que te ajudar. Se o problema sou eu que não estou dimensionando certo o seu trabalho, eu vou ajustar isso para que você não tenha sobretrabalho? Não. Sim, pode ser. Pode ser? Enfim, o que acontece muito aqui é assim, o cara, em teoria, a gente aqui trabalha 8 horas, e são 8 horas mesmo, porque no Brasil você fica 9 horas na empresa, né? Uhum. São 8 horas de trabalho e 1 hora de almoço. Aqui é 8 horas que você trabalha e 20 minutos de almoço. Embora ninguém faça 20 minutos de almoço, tá ligado?
A galera almoça, toma um café, então dá uma meia hora, 40 minutos. Tirando o fato de que eu posso entrar qualquer horário entre as 7 e as 10, desde que eu cumpra as minhas 8 horas. Contudo, entretanto, porém, é muito comum, e os chefes sabem disso, a galera não encana com isso, mas o cara chega 9 horas, em teoria ele teria que ir embora às 5, mas ele vai embora tipo às 3. Porque o trampo que ele tinha feito, que ele tinha se preparado para aquele dia, que o chefe dele tinha preparado para ele para aquele dia, ele fez. Ele não tem que puxar trabalho da semana seguinte, do dia seguinte. Ele fez o que ele tinha que fazer pro dia. Ele levanta, vai embora. E é de boa, cara, ninguém encana com isso, saca? O cara fez 6 horas por dia, naquele dia. Não é que ele faça isso todo dia, tá ligado? Mas se naquele dia tá um sol legal lá fora, o cara quer ir pro parque com a família dele, ele já terminou o trampo do dia dele, ele levanta às 3 horas da tarde e vai embora, cara. E ninguém, o cara tá desmotivado, é um péssimo funcionário. Cara, eu achei isso fantástico, cara. Eu falei, só que como que leva isso pro Brasil? Dá pra levar isso pro Brasil? Não sei, cara. Eu trabalhei em empresas norte-americanas e eu acho isso muito forte, empresa norte-americana. Se você não tá trabalhando 12 horas, você não tá trabalhando direito. Não sei o que vocês têm essa visão também em termos de país, de mentalidade do país em si. Cara, tem tanta coisa pra eu falar que eu não sei nem por onde começar, assim. Mas assim, já que o Rez é o esquerdalha mesmo, é o esquerdalha, então é isso aí, velho. Esse vai ser o episódio que eu acho que eu vou mais dar combustível pra quem quiser ir nessa. Mas assim, acho que a primeira coisa, o que gera isso? Você fala assim, por que as pessoas em países como o Brasil, Estados Unidos, e vou tentar me focar mais no Brasil porque eu não tenho uma vivência para poder falar de como que é com multinacionais ou em outros países. Mas a primeira coisa é que tornou-se sinônimo de qualidade de vida o consumo, né? Muitos pensadores contemporâneos salientam isso, se referem à nossa época como pós-modernidade, que dentre outros fatores está o foco total no consumo. Se antigamente o provérbio era penso, logo existo, hoje esse provérbio seria consumo, logo existo. Você está dentro do mercado é a condição indispensável para você ser uma pessoa de relevância. Esse consumo fica totalmente nublado com a questão de qualidade de vida. A gente esquece que qualidade de vida não é necessariamente poder consumir. Qualidade de vida pode ser qualquer outra coisa. Se você gosta de ficar mais tempo descansando, sei lá, admirando a natureza, vendo o pôr do sol, brincando com os seus filhos, passando tempo com a sua esposa, com o seu marido, com o seu companheiro, e isso tudo faz parte da qualidade de vida, né? Mas hoje em dia parece que a gente automaticamente faz essa ligação entre os dois conceitos. Você tem uma vida bacana? Eu tenho, porque eu tenho o carro que eu queria ter, quando eu quero gastar dinheiro numa viagem eu consigo gastar, quando eu quero comer nos melhores restaurantes eu consigo, então eu tenho uma boa qualidade de vida. Cara, você está respondendo uma pergunta que não foi a que eu perguntei, entendeu? Então assim, acho que isso mostra um pouco como os nossos conceitos estão muito misturados, a gente está com prioridades talvez um pouco bagunçadas. E eu acredito que esse seja um dos grandes motivos que leva a essa cultura toda que a gente está vivendo, essa cultura muito maluca, por exemplo, uma cultura merda de cultura do empreendedorismo, vou chamar assim, em linhas gerais. Não que eu esteja falando mal do ato de empreender, mas estou falando da cultura do empreendedorismo, que a gente pode falar um pouco mais daqui a pouco. Mas, enfim, que são esses tipos de pensamentos que fomentam isso, de que, você tem que trabalhar 10, 12 horas por dia, por quê? Para você ser mais feliz, cara. Porque é isso que vai te trazer mais felicidade. Você tem que trabalhar mais, aí você ou vai ganhar mais dinheiro, ou vai talvez ter mais reconhecimento na sua empresa, ou não, mas isso é o que a gente promete. E com isso você vai ter mais dinheiro, você vai poder ser mais feliz, você vai poder, dar uma condição melhor da criação dos seus filhos, quando não necessariamente isso é verdade. Muitas vezes uma criação boa para os seus filhos não é você pagar a escola mais cara que tem, é você ter tempo de acompanhar a criança no crescimento dela. Certo? Será que realmente adianta você pagar a escola motherfucker, internato lá para o seu filho, para você só ver ele no final de semana? Porque no restante da semana você está morto, você chega em casa meia-noite, quando o moleque já está dormindo, e você nem encontra a criança ao longo da semana, entendeu? Será que isso daí que vai garantir uma boa formação para uma criança? Não necessariamente. Então, essa confusão de prioridades eu acho uma coisa muito preocupante. Eu acho que as pessoas, muitas vezes, elas nem param para ter essa reflexão, sabe, sobre a vida delas. Como vocês disseram aí em algum momento, sobre os baby boomers e tal,
nós, da geração Y, nós fomos criados por pessoas, por pais dessa geração, né? Eu acho que Baby Boomers são pós-guerra, né? Sim, sim. Acho que nossos pais são mais geração X, talvez. Talvez. Mas são pessoas que estão com essa mentalidade muito enraizada. E nós fomos criados por essas pessoas. Então, é muito recente na minha vida eu começar a me questionar sobre essas coisas. E tem pessoas, mesmo na nossa geração, que não param nunca para refletir sobre isso. Então, eu vou fazer uma faculdade, o que é pré-requisito, né? A gente aprendeu de que é pré-requisito ter uma faculdade, a gente nem se questiona mais, é faculdade, aí depois da faculdade a gente vai entrar numa boa empresa, trabalhar para conseguir uma casa própria, né? Isso eu estou falando as coisas da classe média, né? Uma casa própria, o carro, tem uma família, uma esposa, um filho, não sei o quê. A gente nem para mais para analisar se é isso mesmo que a gente quer, porque está enraizado na gente. Então, é isso que eu acho que falta, é o questionamento, sabe? A autocrítica das pessoas, né? Eu acho que falta autocrítica, muito, mas eu acho que rola muito receio de mudança também. As pessoas realmente não conseguem fazer essa autorreflexão, parar e falar, puta, o que eu preciso para ser feliz? Eu preciso ter mais, eu preciso ter o carro do ano, eu preciso isso, preciso aquilo. Mas às vezes eu acho que as pessoas até fazem isso, mas acho que tem algumas pessoas que têm receio de mudar, pensando já no julgamento que vai vir, sabe? Com certeza. Logo na sequência disso. Julgamento de todos os lados, inclusive dela mesma. Isso, então, exato, porque talvez a pessoa sinta vergonha do que ela tá fazendo da vida dela, sabe? Tipo, o cara tava no 5º ano de medicina e fala, cara, porra, isso aqui não é pra mim, cara. Mas aí, tipo, as pessoas falam, não, porra, falta pouco agora, sabe? Você já tá no 5º ano de medicina, cara, quase um médico. O cara fala, puta, mas eu gosto de desenhar, velho. Eu gosto de desenhar. Isso é reflexo também dessa mentalidade. Aquilo de que a gente ainda tá preso, cara. De que a gente só vai ser feliz se fizer engenharia, direito, medicina, sabe? Pra gente conseguir abrir a nossa cabeça e fazer artes, sei lá, o que a gente realmente gosta, o que também tá relacionado com aquilo que a gente sempre conversa aqui, no meu caso, eu não sei até hoje o que eu gostaria de fazer, cara. Sabe? Porque eu acho que a nossa cabeça fica tão fechada a esses padrões que são estabelecidos que a gente não consegue muitas vezes olhar para nós mesmos e ver como que a gente quer ser feliz, né? Agora, mesmo com vocês falando muito dessa coisa de autocrítica, talvez falte autocrítica, etc., eu concordo que muitas vezes pode ser que falte a capacidade da pessoa se fazer esses questionamentos, mas eu não acho que essa falta de capacidade ou de autocrítica seja necessariamente culpa dela. Aliás, muito pelo contrário, não acho que isso é culpa das pessoas. Porque, no final das contas, a gente faz parte de uma sociedade. E a sociedade tem esses valores muito fortes ainda. Então, não dá... Eu acho até um pouco covardia você exigir que as pessoas que crescem, aprendem tudo que sabem, vivem a vida toda praticamente numa sociedade com esses valores, você vai exigir que essa pessoa pense, entre muitas aspas, fora da caixa? Que ela seja diferente? Sim. Porra, é uma puta sacanagem isso. Porque a pessoa justamente, é o que a gente tá falando aqui, ela cresceu, passou a vida inteira ouvindo que isso daí é errado. Quem faz isso é um vagabundo. Porra, você tem 30 anos de idade e ainda não tá guardando dinheiro para constituir família, para dar uma segurança financeira para sua família? Você é um vagabundo, então, você é uma vergonha. Sabe, você é uma pessoa que deu errado. Aí a pessoa ouviu isso, né? Ou uma pessoa que ainda não encontrou seu curso. Nossa, você é um perdido, você é um imaturo, então, porque você tem que ter certeza do que você quer fazer na vida com 20 anos de idade. Toda vez que eu ouço isso, eu fico, cara, é impossível, então, mas é impossível. Você com 17 anos, saindo do ensino médio, conseguir falar, cara, quer saber? Vou ser médico. Porra, é impossível, maluco. Assim, eu acho que existem exceções. Tem gente que sabe desde pequeno que é apaixonado por aquilo. Sim. Beleza. Mas, cara, isso é tipo 5% da população. Sério. E esse é só um pequeno fator que a gente está falando aqui, né? Essa obrigatoriedade de você ter certeza da profissão que você quer seguir, muito jovem ainda. Mas isso é só um fator.
né? Tem vários outros fatores que é isso, a gente não pode colocar a culpa na pessoa porque a pessoa não está tendo maturidade para fazer esta reflexão neste momento. Acho que a gente tem que questionar o sistema. O que tem nesse sistema que a gente está vivendo e a gente nem percebe, que faz com que a gente leve a vida dessa forma, achando que a gente tem que ter essa coisa financeira como a grande prioridade, essa vergonha de falar que você quer trabalhar menos para poder viver mais a vida, isso é essa coisa de vagabundo, sabe? O que tem nesse nosso sistema atual que faz a gente viver pensando dessa forma? Cara, eu acho que parte... Nossa, eu vou cagar muita regra, mas eu acho que parte é resquício de uma era pós-guerra, onde você não sabe o dia de amanhã, você não sabe se você vai viver ou não, então as pessoas guardam dinheiro porque elas não sabem o dia de amanhã. E é bizarro, porque o Brasil nunca participou de guerra, né, cara? Aí a gente exporta, a gente importa isso dos caras que participaram. Cara, mas eu vou te falar uma coisa que eu descobri hoje, que eu acho que tem muitas coisas que vêm, assim, tem muitas coisas que são influências de coisas que aconteceram anos e anos atrás, mas que continuam aí. Isso, por exemplo, é uma coisa delas, mas hoje a gente foi na casa de um casal de amigos aqui, a gente está procurando escola para Sofia e tal, e algumas escolas aqui, elas ensinam para crianças técnicas de sobrevivência, cara. Tipo, como acender uma fogueira, tipo coisa de escoteiro, mas ensina para as crianças, tipo, tipo, tá na grade curricular a parada, saca? Porque os caras, aqui os caras sofrendo pra caramba. Cara, na Polônia os caras se fuderam de um jeito inacreditável com a guerra. Então esses caras aqui realmente, eles ainda têm, ele tá muito enraizado esse medo do faltar comida, do não saber o dia de amanhã, de ter que se virar com pouco. Então isso tá muito enraizado. Então muito do que isso, por exemplo, na escola que eles ensinam, eu tenho quase certeza que é por causa disso. Então esse negócio do cara guardar dinheiro, se você não está guardando dinheiro, se você não tem estabilidade financeira, eu acho que é um pouco por causa disso. Porque no passado, se você sair de uma empresa, nossa, que absurdo, mas você saiu de uma GM, você é louco, cara. Você vai para onde agora? O que você vai fazer da sua vida, sabe? Porque não se tinha essa certeza do amanhã. Inclusive, isso é tão forte ainda nas empresas, na visão principalmente do pessoal de RH. Se o cara viu que você trabalhou tipo um ano numa empresa, depois um ano em outra, depois um ano em outra, cara, mas por que você pulou de empresa para empresa? Tipo, você é um cara instável, sabe? Não posso te contratar porque você não vai trabalhar na minha empresa, você não vai vestir a camisa, saca? Cara, isso é uma loucura, velho. Não, é só porque a sua empresa não me oferece, eu tô te entregando o meu serviço, mas você não tá me dando nada em troca, cara. A troca tem que ser justa. Se eu tô dando muito mais do que você tá me dando, por que eu vou ficar aqui? Saca? Mas não existe essa visão. Então, eu acho que parte é culpa de influências do passado, mas eu acho que parte ainda é porque se você para de fazer isso, a máquina, o sistema continua rodando, velho. Independente de você estar tentando parar. Tá mais forte. Tem que mais gente começar a parar para o negócio começar também a desacelerar. Acho que o pessoal, não sei se é medo ou incerteza de tentar começar a mudar, sabe? Independente, assim, porque eu acho que se o cara fala, eu vou fazer diferente, ele tem medo de ser retalhado de alguma forma, então ele não faz. Mas ao mesmo tempo, a gente ouve em todo lugar que você tem que ser inovador, que você tem que ser disruptivo. Ser disruptivo, exatamente, tem que ser revolucionário, né? Por outro lado, Heitor, isso que você está falando me faz pensar em algo assim, as pessoas batalharem e lutarem para terem uma vida digna, uma vida que ela consiga ter todos seus itens de sobrevivência, né? Conseguir arcar com as suas contas, pagar a escola, ou ter uma boa escola, uma boa educação, boa saúde para a sua família. Mas o que eu enxergo das pessoas da maioria das pessoas, é que não para por aí, cara. As pessoas não querem, estão sempre almejando mais, por mais que elas tenham. E aí é difícil realmente não entrar no que o Hess comunista fala, né? Que é isso aí, é essa cultura que a gente está inserido de sempre buscar mais e mais e mais e mais. Cara, calma, deixa eu deixar algumas coisas aqui antes que elas se passem e se percam de muito longe. Não tem problema você querer mais na sua vida, sabe? Não tem problema algum.
O problema é você querer mais, sem limites, não importa qual o contexto, e você não consiga medir qual o preço desse conseguir mais, né? Porque assim, não quero que a gente confunda aquela ambição no bom sentido. Você ter uma certa ambição na sua vida é positivo. É isso que te move para tentar melhorar, é o que te move para querer estudar mais, para querer se aperfeiçoar, para querer ser uma pessoa melhor a cada dia. Você não faz isso do nada, pela vontade divina e a graça do Senhor. Não, você faz isso porque você almeja uma situação melhor e você enxerga que é dessa forma que você atinge essa situação melhor. Ok, isso é querer mais. Agora, o problema é quando a pessoa... É que isso é um exemplo muito lugar comum, mas assim, o problema é quando a pessoa que tem uma classe financeira desfavorecida, tem uma condição financeira muito ruim, e ela abre mão de coisas muito mais básicas da vida dela em prol de um celular. Aí você fala, nossa, que a pessoa é ignorante. Por isso que eu disse, esse é um exemplo de lugar comum. Agora, nós passamos por isso também. Nós de classe média também passamos por isso. Talvez não seja nesse grau de importância e não seja com o celular, mas a gente está diariamente fazendo esse tipo de conta. A gente fala assim, um cara que tem família, como o Heitor, que tem filha. Para um Heitor, será que vai valer a pena ele ficar trabalhando a mais, fazendo hora extra a semana inteira, para no final de semana ele comprar um tênis de R$800? Entendeu? Então muitas vezes só muda o contexto de qual objeto estamos falando. Mas está todo mundo sujeito a essa coisa de o consumo é a coisa mais importante possível, é a razão da nossa vida. Entendeu? E consumo não é simplesmente... A gente tem que para pensar o que significa isso. Não estou falando de, vou comprar uma bolsa Louis Vuitton de R$40 mil. Não é isso. Tudo é consumo. Né? De consumir assim, eu vou me matar de trabalhar porque eu quero consumir mais de cinema, de comida, de luxo, de viagem, de coisa assim. E que se você acha importante, se para você realmente é uma coisa que é bacana, ótimo, faça isso. Mas a gente tem que ter um certo equilíbrio na vida. E o sistema, esse que é o ponto, o sistema não ajuda, não incentiva a gente a ter essa reflexão, essa crítica, esse freio. Não, pelo contrário, o que o sistema faz é te incentivar a consumir cada vez mais e a querer consumir cada vez mais. Então essa que é a diferença, eu acho. O problema não é você que está querendo ser mais, é o sistema ficar te empurrando que se você não consumir mais, você é um merda, você é um fracasso. Entendeu? E aí a gente começa a entrar naquele papo de tem que ter o iPhone do ano, porque no ano depois, se você tem um iPhone anterior, você já é um fracassado. E aí os caras fazem o seu aparelho não funcionar mais direito. E aí você não vai ter mais aquele status bacana na sua roda do trabalho. Entendeu? Então são muitas coisas que ficam te empurrando para consuma mais, consuma mais, consuma mais. Esse é o sinônimo de uma pessoa bem sucedida. Né? Quem que tem um chefe na empresa que usa um carro um pouco mais barato, que usa roupas que não sejam top de linha, que não usa um relógio caríssimo? Você vai olhar e falar, nossa, mas esse meu chefe é um puta mão de vaca, hein? É um pão duro. Porque o cara, com tanto que ele ganha, ele devia estar vestido desse jeito, devia estar com um relógio tal, com um carro tal. Não, mas por que ele devia, cara? Porque ele ganha mais? Entendeu? Essa é a nuance que eu quero chegar, onde eu quero chegar. Nesse caso aí eu consigo enxergar que o chefe tem que ser o exemplo, né? Tem que ser a aspiração. Então, se o cara tem um puta carro, aí você fala, o cara tem um puta carro, então eu vou dar duro aqui que algum dia eu vou chegar lá, né? Então é o consumo estimulando o consumo e fica nessa roda infinita aí, né, cara? Cara, mas é triste porque, Pipo, isso que você falou é tão importante, cara, que você falou, o chefe é a inspiração. Porra, mas por que a sua inspiração é ter o carrão, né? A sua inspiração podia ser, tipo, meu chefe sai todo dia mais cedo, queira ser igual esse cara. Isso, tá ligado? Esse é o negócio. Esse é o ponto. Porra, velho. Ou tipo, se inspirar, fala, mano, o cara vem trabalhar, o cara só tem um sapato, velho, não é possível, mano. Porque um sapato só é suficiente pro cara, velho. Mas olha como a coisa é maluca. Porque se a gente olha o seu chefe imediato e o chefe imediato tem um carro básico, você fala, nossa, que bosta, né, cara? Puta, se algum dia eu chegar lá, olha aí, eu não vou conseguir ter muito mais do que eu tenho hoje, né? Então é uma merda um chefe imediato assim ser simples. Só que aí isso vira genial se um CEO bilionário anda com um chevetinho. Você fala, caralho, olha, o cara é tão foda que ele não precisa ostentar, olha lá. Nossa, tem tanto, né? Usa camiseta e jeans na apresentação do produto. Velho? Esse cara aí é o Silvio Santos, parceiro. O Silvio Santos, eu tava lendo um tempo atrás, tava falando de exemplo de líder e tal, não sei o quê.
E o Silvio Santos, ele sempre teve um Toyota Corolla, cara. E ele só trocou de carro por um outro Corolla, mas novo, porque as filhas dele encheram o saco. Porque ele falou pra ele que o carro tava bom, cara. Era confortável e levava ele do ponto A ao ponto B, tá ligado? E o cara é só o dono do SBT, saca? Então, mas o meu ponto é como a mentalidade tá tão maluca, cara. É contraditório pra cacete, né? E aí a gente pode até retornar para o que a matéria da Exame fala também, que estava citando exemplo lá de pessoas e tal, e uma dona da empresa que fala assim, o meu funcionário tem que pensar dessa mesma forma que eu penso, porque eu sou o exemplo, né? Vocês estavam falando, o chefe como exemplo e tal. E aí vem aquele papo de, quando todo mundo já ouviu falar de uma entrevista e que o entrevistador está demandando do candidato, dentre as características, aquele tal de mentalidade de dono, né? Que é uma das maiores aberrações que criaram nos últimos tempos. Aí você entrevista o funcionário e fala que o funcionário tem que ter mentalidade de dono. Aí você fala, ora, eu vou ter mentalidade de dono se eu tiver o salário de dono. Aí é uma troca justa. Agora, não vem querer cobrar de mim, funcionário, que eu aja como um dono, se o dono é você. Se quem ganha milhões é você, eu ganho uns trocos aqui. Então assim, você fala, Silvio Santos, quando o cara é rico, aí fica fácil ele fazer essa escolha e fazer essa reflexão de, a vida não é só dinheiro, né? Porque o cara é milionário, pra ele é fácil fazer a reflexão. Agora, pros funcionários que estão ali abaixo dele, que olham pro cara, eles não... Entende isso que eu quero dizer quando eu digo que a gente não tem que culpar as pessoas por não fazerem a reflexão. Porque o cara que é rico, ele pôde desfrutar de tudo ali, pôde viver uma vida cheia de dinheiro na mão e falar assim, existe mais do que isso, sabe? E agora, o funcionário que tá ali abaixo, ele olha pro Silvio Santos e fala assim, mano, eu quero ser rico que nem esse cara pra ficar tranquilo e pra tirar onda e pra ir pra praia, porque é isso que eu quero. Eu tô aqui me fudendo e eu tô vendo o cara ali pagando de nossa, que legal. Só que, mano, eu garanto que o funcionário ali de baixo trabalha muito mais do que o Silvio Santos hoje em dia. É que eu acho que também tem a visão do cara, a visão das pessoas que falam, se eu trabalhar muito eu chego lá, então eu vou continuar esforçando. Tem a visão da galera que eu vou ter uma ideia revolucionária, eu vou ficar rico e milionário, principalmente essa galera mais jovem. E tem a visão da galera que, tipo, cara, eu vou trampar pra juntar uma grana que eu quero viajar esse ano. Só que essas pessoas, elas convivem no mesmo ambiente. Sim, então, só que se me permite, o que acontece é que você falou 3 tipos de pessoa. O primeiro... Não, tem mais, tá? Não, tudo bem, mas assim, aqui. É que você falou 3 tipos de pessoa, dentre os quais os 2 primeiros acabam se juntando pra falar que o terceiro é o vagabundo. Sim, certo? Justamente. Então, e aí eu chego naquilo que eu mais queria falar nesse programa, que desde que o Pipo trouxe essa ideia de tema, eu falo, porra, é disso que eu quero falar, mano. Quer falar mal dessa cultura do empreendedorismo. Empreendedorismo de palco. Empreendedorismo de palco, por exemplo. Que aí, novamente, não tem nada de errado em você empreender. Só que o ponto é, também não tem nada de errado em você não empreender, gente. Esse que é o negócio. Você não é um merda se você não almeja ser um CEO de uma multinacional. Não, você não é um merda, você é só realista. Porque esse papo... cara, porque na boa, a gente cresceu ouvindo, e não só a gente, mas as gerações anteriores também, cresceram ouvindo, que é isso de que, cara, se você se esforçar muito, você vai chegar lá. Amigo, vou te falar uma coisa. Não necessariamente. Tá? Por mais que você seja sério, inteligente, trabalhador, isso não é garantia que você vai ficar rico. Porque não é assim que o mundo funciona, cara. Simplesmente assim. Ou então fala assim, encontre quem encontra um negócio que gosta nunca vai trabalhar, sabe aqueles papos assim? Cara, o trabalho sempre é ruim. O trabalho sempre é ruim. Com algumas exceções. Tem gente que realmente... Um exemplo que eu posso dizer, assim, todo mundo vai ter algum exemplo, mas assim, tem professores que realmente amam o que fazem. E aí professores que podem ser bem ou mal pagos. Mas assim, tem professor de faculdade que é bem pago, que realmente ama o que faz. Ok, mas isso é uma exceção. A maioria das pessoas, por mais que goste, por mais que você, Heitor, goste de tecnologia e tenha ficado satisfeito com a graduação que você fez e goste de ser um profissional dessa área, eu garanto que você preferia estar em casa milionário do que ter que ir trabalhar todo dia. Ou não? Ou eu tô errado? Porra, mas não, sem sombra de dúvida. Então, a verdade é que a gente tem que afastar essas ilusões que a gente tem, que é parar com essa porra, cara. De que você tem que encontrar o trabalho pra ser feliz e você vai ser feliz trabalhando. Cara, a sua felicidade não é condicionada ao seu trabalho. Se você fosse milionário e não trabalhasse mais, você ia ser muito mais feliz. E não tem essa de... Porque assim, a ideia do empreendedorismo, essa coisa de que, sem saber que era impossível, ele foi lá e fez,
Sabe? Essa coisa de que tá tudo centrado em você. A responsabilidade é sua. Então, se você trabalhar pra caramba e for sério, você vai chegar lá. Aí a pessoa não chega, e qual que é a conclusão dela? Porra, então o culpado sou eu, é porque eu sou um merda. A pessoa fica frustrada. E não, cara. Numa boa, infelizmente a realidade é essa. A maioria das pessoas que são sérias e trabalharam para caralho não chegaram lá. Não viraram CEOs incríveis, não estão fazendo palestra no TEDx, sabe? Não tem livros de empreendedorismo. Não é assim que funciona. A gente tem que parar de viver essa ilusão, gente. Cara, eu acho que depois de Mark Zuckerberg, todo mundo achou que podia fazer um aplicativo e ia estourar na internet, tá ligado? Porra, vou ficar... Ou do tal do Angry Birds. Estourou, o cara fez um joguinho, o cara ficou bilionário da noite pro dia, cara. Todo mundo acha que vai ficar milionário por causa de um app, né? Ou de uma ideia disruptiva, pá. Cara, mas assim, eu mesmo já pensei em criar um app, mas não pra ficar rico, mas porque eu achei que era uma boa ideia, saca? E porque eu li um tempo atrás, que acho que por mais clichê que seja isso que eu vou falar, mas eu acho que é válido, que você não tem que fazer um negócio buscando ser rico. Você não tem que fazer aquilo lá porque você quer ter sucesso, quer ficar famoso. Você tem que fazer porque você acha que vale a pena. No fim, por alguma razão, aquilo vai te dar alguma satisfação, né? Assim, vai te fazer bem, vai te fazer feliz. E no meu caso, era um desafio pessoal. Programar um aplicativo, uma linguagem que eu não conheço, enfim, era um desafio pessoal e que no fim talvez desse certo e as pessoas usassem e teria algum retorno financeiro pra mim. Que seria mais uma consequência do que, na verdade, uma meta. Saca? Então, aí eu acho que é diferente. Eu estou empreendendo, mas não empreendendo... Eu estou empreendendo pra mim, mas eu não estou visando necessariamente... Eu não vou me frustrar se ninguém baixar o aplicativo, porque o meu motivo, o meu target não era vender o aplicativo, não era ficar rico. Era o desafio de ter um aplicativo, de ter desenvolvido. Não é o que a gente faz aqui com o podcast? Cara, basicamente isso, cara. A gente sabe que a gente não é milionário por causa do... Quer dizer, ou a gente aí não sabe, né? Não sei. Nós somos milionários de amor. De amor, exato. De ter ouvintes tão fiéis a nós que nem comentam, mas enfim, alguns pouquíssimos ouvintes que comentam, que fazem o nosso dia melhor. Cobrança vexatória, do Heitor. Não, mas olha só, você falou uma coisa importante que eu quero deixar um pouco mais claro, porque eu acho que é importante eu me deixar claro aqui, sabe? Qual é o meu ponto, para não parecer que realmente eu estou sendo comunista maluco. Não tem nada de errado você querer ganhar dinheiro com o seu trabalho. Muito pelo contrário. O meu ponto é que está certo. O ponto é, você está trabalhando para ganhar o seu dinheiro, que te é muito justo. Você não tem que trabalhar por mais do que isso. Você não tem nenhuma obrigação de trabalhar porque você quer o bem da empresa, porque você... Esses papos aí, tem que vestir a camisa. Vestir a camisa é o caralho, velho. Eu sou funcionário. Eu tô sendo pago. É uma troca. Você me paga, eu compro com o meu serviço. Acabou. Eu não sou obrigado a amar a sua empresa, a ser devoto da sua empresa. Foda-se, cara. Você é só onde eu trabalho. Entendeu? Então, você tá empreendendo, quer fazer, por exemplo, um aplicativo, não tem problema nenhum você fazer pra querer ganhar dinheiro. Legal, pô, se conseguir ganhar dinheiro, bacana, fico feliz por você. Mas que assim, não faça achando que você vai virar a próxima capa da Forbes, entendeu? Vai estar na próxima capa da Time, porque você é incrível, você é especial, e você teve a ideia única que ninguém teve. Cara, todo mundo que teve uma ideia achou que a ideia foi genial e que ninguém teve. Tem que tomar cuidado com isso também. Pode até acontecer do cara virar a capa da Forbes, né? Óbvio, mas acho que o mais importante cara, se uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida tente nivelar a sua expectativa. Todas as vezes que você for fazer alguma coisa. Cara, se a sua expectativa é ser o próximo Mark Zuckerberg, cara, beleza. Mas tome cuidado com isso. Vai de encontro justamente com o que você está falando. Seja preparado para a possibilidade de você falhar. Exato, cara, exato. Esse negócio de empreendedorismo não é de hoje. Eu e o Rez estamos na mesma escola, desde a 5ª série tinha um tal de projeto. Você vai lembrar do que eu tô falando, Rez. Eu acho que a ideia é boa, só que, velho, pra uma criança de 12 anos, cara, não tem como você colocar isso na cabeça. Eu acho, não sei, eu não sou pedagogo, eu não acho que funciona, mas tinha um projeto na escola chamado Projeto Águia, que era justamente você ser uma águia, você se destacar, você ser empreendedor, ser dono do seu negócio, ter essa mentalidade de inovar, não sei o quê, colocando isso na cabeça das crianças de tipo 10, 12 anos, cara. Cara, uma criança de 10 anos, ela tá preocupada em
em jogar videogame, cara. Em jogar bola, cara. Ela não tá preocupada de criar o próximo produto revolucionário para as pessoas, para ser o próximo Steve Jobs. Não funciona, cara. Você tem que... Eu acho que isso tem que ser mais sutil na vida das pessoas, principalmente crianças, cara. Eu acho que você tem que ensinar pra criança uma coisa simples, cara, que é tipo controle financeiro, cara. Que ninguém ensina isso. Tipo, eu que tenho a Sofia agora, eu penso muito nisso. Como é que eu vou passar a noção pra ela, mesmo desde pequena, que ela tem que ser dona das próprias coisas. Ela tem que se preocupar com o que ela tá fazendo e nas consequências que isso tem pras pessoas. Saca? Isso as pessoas... Não que a escola tenha que ensinar isso, não é isso. Mas ela vem com um projeto desse, tentando imputar na sua cabeça, forçar na sua cabeça que você tem que ser empreendedor. Cara, isso foi quando, Récio? 2002, cara? 2000? É por aí. 18 anos atrás, cara, já tinha isso. É que agora tá, por conta das mídias, muito mais... O que eu vejo de mais, assim, perigoso, não é nem perigoso, de maldoso mesmo, de nefasto nessa coisa do empreendedorismo, é algo que esse projeto da escola aí que você citou é um bom exemplo. O que é? Esse projeto, eu acho que tinha muito, não sei se você vai lembrar ou se eu estou lembrando errado, mas esse projeto tinha muita coisa de seja um cidadão consciente, tinha coisas de responsabilidade social, de reciclagem de lixo, de sustentabilidade, tinham várias dessas coisas positivas. Entendeu? Tinha. Só que qual que é o lance? É que você mistura o empreendedorismo com isso. Aí que tá, como se o empreendedorismo fosse a grande virtude do século XXI. Entendeu? E aí vira a coisa de, se você não empreende, você é um bosta. Porque você, então, é a mesma pessoa que joga lixo no chão, que sei lá, que caga na mão e passa na cara, não sei. Entendeu? Você é uma pessoa terrível. Sabe? Não deve ser convidada pro meu casamento, porque você não é empreendedor. Então essa que é a maldade, é misturar essas coisas. Você não vai ser convidado pro meu casamento. Boa. Eu acho, cara, que isso tem bastante a ver com aquilo que a gente já falou em outro podcast aqui, que é o seguinte, eu acho que era o podcast do livro lá. A gente nunca passa pela cabeça das pessoas, a probabilidade é muito maior de que nós sejamos pessoas comuns, né? Existe uma cobrança enorme nas nossas costas de que a gente se diferencie, de que a gente se destaque aonde quer que a gente vá e não sei o quê. E tem a ver com isso do empreendedorismo. Cara, a probabilidade de a gente não ser nada relevante durante a nossa vida é muito grande, cara. E não tem problema nenhum com isso. E não tem problema nenhum nisso, exatamente, cara. Exatamente. Cara, eu acho que a gente tá no momento de uma briga. Tá, não vou falar que é uma briga, porque eu acho que não tá nesse nível ainda. Mas hoje o nosso modelo de ensino, ele foi condicionado para você ser um funcionário de uma multinacional e trabalhar. Não tenho nem dúvida. Né? A gente foi condicionado a isso. Justamente o que você falou, Pipo, de que as pessoas têm essa mentalidade de crescer, ter um trabalho, se formar... ter uma família, isso aqui, comprar sua casa, isso está condicionado na cabeça das pessoas. O nosso modelo de ensino, ele vai de encontro com isso. Você vai fazer os seus aninhos lá, vai fazer o vestibular, faculdade, blá 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 blá. E aí tem uma outra leva de pessoas que estão tentando mudar isso. Fala, não, cara, você tem que estimular o empreendedorismo desde cedo, nas crianças, cal. Cara, você não tem que estimular nenhum dos dois, velho. Você tem que estimular o que a criança quer que ela seja, velho. Se ela quiser ir pro, trabalhar de funcionário, beleza. Se ela quiser trabalhar de empreendedor, beleza. Não tenta vender um ou outro. A gente tem que tentar chegar no meio termo. Se isso é fácil ou não, eu não sei. Eu estou cagando regra. Mas tinha que tentar chegar no meio termo. Nem tanto pra lá, nem tanto pra cá, velho. Porque se você vende muito empreendedorismo, acontece o que o resto falou. Frustração. Foda. Frustração foda. Porque o cara que vai pro outro lado, ele vai se frustrar menos, porque ele vai estar trabalhando eventualmente. Sabe, ele vai estar ganhando um dinheiro dele, ele vai se frustrar porque talvez não seja o trabalho que ele quer, não esteja ganhando o quanto ele gostaria de ganhar, mas no fim ele vai estar um pouco menos frustrado, eu acho. Não acho bem grande. Eu acho só que a gente tá indo pra um outro assunto já. Essa coisa de escola e tal é um outro podcast. Não, tem razão, desculpa. É que eu achei que era plausível trazer pra discussão, porque ele vai em desencontro com o empreendedorismo, né? É outra visão que o nosso modelo de ensino, pelo menos o brasileiro, tende, né? Na verdade, só, eu reclamei que não é o mesmo programa, mas só para fazer o meu fechamento desse assunto, pra gente sair disso daqui e voltar mais na direção do programa mesmo,
Eu acho que essa ideia de empreendedorismo é muito menos antagônica à mentalidade de ser funcionário do que você está pensando, Heitor. Você acha? Eu acho. Eu acho que é muito importante para você manter o funcionário feliz, ele ter essa ilusão de que ele tem o ferramental para um dia poder empreender e um dia ser diferente. Entendeu? Tem que motivar os caras de alguma maneira. Então eu acho que incutir essa mentalidade empreendedora é muito aliada ao ensino praticamente técnico que a gente tem para os jovens, tal, pelo qual a gente mesmo passou, que não ensina a gente a pensar. Ensina só um monte de ferramenta para passar no vestibular e depois foda-se. Mas realmente, aí faltaria pra gente aí, né, uma preparação do ponto de vista pedagógico, de analisar a estrutura de ensino, e faltaria, na verdade, pessoas que entendem mais desse assunto do que a gente. Exato, com certeza. É o que eu falei, tô cagando regra foda aqui. Uhum. É só meu ponto de vista baseado em nada do que eu acho. Mas eu acho que mais do que a gente apresentar aqui um aspecto técnico sobre o assunto, ou alguma coisa que seja de fato relevante para as pessoas que forem ouvir, eu acho que é mais levantar o questionamento, né? Fazerem as pessoas se questionarem se realmente, se em algum momento elas pararam para ver se elas são felizes agindo da forma que elas agem. Sem dúvida. A gente não tá querendo dizer como você tem que agir, como você tem que pensar, né? Mas se a gente puder promover a discussão, já é uma grande coisa, né? Nem que a conclusão final da pessoa seja, não, cara, é por aí mesmo, eu quero fazer carreira aqui, eu acho que eu vou ser feliz assim, eu quero mais e mais, e beleza, eu acho que tudo é válido, né? Calhou aqui eu acho que por a gente se conhecer, né, a gente eu já saberia mais ou menos para onde iria a opinião de vocês, né? Mas calhou de serem no mesmo sentido. Poderia ter alguém aqui falando, eu acho que seria até mais rico, né, o podcast, se tivesse alguém que concordasse com essa forma, né, e tal. O que eu queria puxar aqui é o seguinte, que é como eu me sinto. O que me parece aqui é que as pessoas, por essa falta de reflexão, elas acabam caindo num ciclo vicioso, sem perceber, de que é o trabalho pelo trabalho. Por que você trabalha? Para trabalhar mais. Mas por que você trabalha? Para ser promovido. Mas por que você quer promovido? Para ter uma posição melhor na empresa. Sabe, elas não param para ver por quê. Por que ela está trabalhando? E é isso que eu acho um pouco bizarro, cara, porque... sei lá, vou falar algo que eu gosto. Eu gosto de música, eu gosto de... sei lá, eu gosto de tomar uma cerveja com os meus amigos. Eu não consigo entender uma pessoa que... o que você gosta de fazer? Eu gosto de trabalhar. A minha vida é finanças, a minha vida é marketing. Entende? E eu acho que está relacionado com essas pessoas que foram tratadas na matéria. O que vocês acham disso? Muito relacionado a esse assunto, vou contar uma historinha aqui. Né? Um desses... pensadores modernos aí conhecidos no YouTube, né? É um professor, o Clóvis de Barros Filho. Não sei se vocês conhecem esse cara. Conhecem? Não. De nome só. Tá, enfim. Esse professor, Clóvis de Barros Filho, ele tem vários vídeos nos quais ele fala de felicidade, simplesmente. E aí eu vou parafrasear rapidamente uma historinha que ele conta. O moleque vai lá, a criança, tá na escola, tá se divertindo, tá aquela coisa... E aí alguém fala pra ele assim, cara, quando você chegar no colegial, você vai ver que lá é tudo muito mais incrível. Galera mais velha, você vai atrás das menininhas, tal, não sei o que, mais liberdade. Ele fala, puta, que legal, mal posso esperar pra chegar no colegial. Aí ele vai lá, chega no colegial. E ele percebe que não é tão legal assim. Mas aí alguém fala pra ele assim, na faculdade você mal pode esperar. Lá vai ser incrível, você vai começar a beber, tem as festas, cara, você vira adulto. Aí ele, puta, que legal, é na faculdade que eu vou ser feliz, então. Aí beleza, ele estuda, entra na faculdade, aí faculdade, aquela coisa, e aí alguém fala pra ele, você tem que começar a estagiar, porque aí você vai estagiar, isso vai abrir porta profissional pra você, daí você vai ganhar seu próprio dinheiro. Vai ganhar seu próprio dinheiro, aí você vai ser feliz, vai ser ótimo. Ele, nossa, que legal. Aí ele vai lá, entra no estágio, e aí ele percebe que como estagiário ele não é nada, ele é uma merda, né? Ele é, como é que é aquela expressão? É a mosca do cocô do cavalo do bandido, né? E aí ele começa a lutar pra ser efetivado, porque alguém fala pra ele assim, estagiário é isso mesmo, é uma porcaria, mas quando você for efetivado aqui na empresa, putz, é do caralho, você vai ser feliz, legal. Aí ele vai lá, é efetivado, e ele descobre que mesmo efetivado, ele faz parte da base
ali dos funcionários. E aí ele olha a posição do chefe dele e ele fala, puta, meu chefe é feliz. Quero um dia ser que nem meu chefe. Começa a trabalhar pra caramba pra chegar no lugar do chefe. E aí um dia ele vira o chefe. E aí depois ele vira o outro chefe. E aí vira não sei o quê. Vira não sei o quê. E aí no final das contas ele tá velho. Passou a vida inteira almejando o próximo passo, porque ele achava que era no próximo passo que ele ia ser feliz. E ele tá velhinho, aí ele morre. E aí quando ele morre, a família dele fala assim, olha, mas não chora por ele, porque agora ele tá num lugar melhor. Sabe? Porra, então agora que ele... Nem quando você tá morto, nem lá no último momento, os caras falam que você tá num lugar bom. É depois, é o próximo ali que é a felicidade de verdade. Então a conclusão que ele faz nessa historinha que ele conta é assim, ou você muda o que é o seu critério de felicidade, ou você nunca vai encontrar essa felicidade. Porque a felicidade que você está buscando, ela realmente é inatingível. Que você sempre está descontente com o que você tem e você está querendo uma outra coisa, a próxima coisa, uma coisa que você não tem. Muito bom, cara. Cara, será que isso... Puta, eu já tô indo muito pra filosofia. Será que isso talvez seja da natureza humana? Você querer o que você não tem? Sim, eu acho. Querer o... Eu não sei, tô realmente pensando aqui, eu nunca parei pra pensar sobre isso. Tem tudo a ver. Inclusive a gente conversou sobre isso no Sutil Arte de Ligar o Foda-se, né? Que é o modelo de sucesso que tá aí, né, cara? Apesar de ter a questão da natureza humana, como você mesmo disse, de que do animal, do ser humano animal, né? De nunca estar satisfeito, sempre estar em alerta, sempre procurar situações melhores para o seu bando, né? Eu acredito nisso, cara. Pode porque não, é porque o que eu tô pensando é o seguinte, os animais no topo ali da cadeia mental deles ali, se eu posso colocar dessa forma, é a sobrevivência. Ele tem que sobreviver. Então ele mata o outro animal, enfim, ele se é um herbívoro, ele tem que comer a grama, ele sabe que ele tem que comer a grama, porque se ele não comer a grama ele morre, né? Ele não vai no sentido de eu preciso ter uma BMW senão eu não sou feliz. Mas o que eu tô querendo dizer o que eu tenho sentido um pouco é que a gente tá tendo cada vez mais uma pirâmide de Maslow invertida, saca? Invertida? Porque... Desenvolva, então. O que é a pirâmide de Maslow? Você tem na base as suas necessidades básicas, né? Saúde, higiene, enfim, essas coisas. E você vai subindo até o topo, que é basicamente sei lá, internet, esse tipo de coisa, carro e tal. E o que eu vejo é tipo gente morando, tô sendo bem radical, mas é tipo o cara morando num cubículo porque ele comprou um Camaro. Vocês estão entendendo onde eu tô querendo chegar? Sim, a gente já falou disso antes. Isso, então, porque ele colocou a felicidade dele no carro, não se importando com o que ele tinha. Tipo, então, às vezes o cara não tinha dinheiro pra colocar arroz dentro de casa, mas ele tem um Camaro. Só que aí quando ele compra o Camaro, ele fala, porra, cara, vai o que você tá falando. Ele tá sempre buscando uma coisa que ele não tem, e quando ele tem, ele fala, não é o que eu queria. Ou, não é só isso que eu queria. E por que eu tô dando essa volta toda? Porque o meu pai, ele vira e mexe, ele fala uma coisa, cara, que cada dia que passa faz mais e mais sentido pra mim. Hoje com a Sofia ainda mais, que ele fala, a felicidade tá onde você quer que ela esteja. Meu pai sempre falou isso, cara. E tipo, é uma frase tão simples, tá ligado? Tão pequena. Só que ele sempre me falava isso porque eu sempre, que eu dei esse exemplo agora, eu passei por várias empresas. Porque chegava um momento na empresa que eu tava trabalhando que eu achava injusto o que tava acontecendo. Eu falava, cara, tô me matando aqui, um monte de gente encostada, fazendo muito menos que eu, e o cara ganha uma promoção? Vai tomar no cu, ficar puto. Não, mas você tem que ficar 3 anos aqui pra você ganhar promoção. Não tenho, cara, não faz sentido isso que você tá falando. Aí, não, mas você tem que puxar mais o saco do chefe, sabe? E eu ficava nessa confusão mental maluca, porque meu pai falava, cara, a felicidade tem que estar onde você quer que ela esteja. A felicidade pra mim era eu ser reconhecido no meu trabalho. Eu me esforcei, estudei, trabalhei, não sei o quê, para que no fim eu chegasse e tivesse aquela promoção, porque eu achava justo eu ter a promoção. Hoje, a minha felicidade é eu chegar em casa e eu ver a minha família bem, saca? Então, tipo, se meu trabalho não tá necessariamente me dando retorno, eu vou ficar chateado, mas vai ser uma parcela tão pequena da minha felicidade
que não impacta tanto, saca? Porque se eu chegar em casa e ver que a minha família tá bem, que a minha filha tá saudável, que minha esposa tá saudável, eu fico muito mais feliz do que o meu chefe fala, porra, bom trabalho, Heitor. Não que eu não vou ficar feliz, mas a proporção que isso me dá de felicidade é muito menor. Mas me tomou parte da minha vida, teve um tempo de amadurecimento pra eu conseguir entender isso, tá ligado? Nossa, fiz uma reflexão sozinho aqui falando da minha vida. Tá em razão. Então, olha só, mas a frase do seu pai, ela justamente explica o que eu quis dizer contando essa coisa que o Clóvis de Barros Filho conta. O problema não é você estar atrás da felicidade. O problema pode ser a que você atrela a felicidade. Qual parâmetro você estabelece? Exatamente. Né? É normal. Todo mundo quer ser mais feliz. Porra, ninguém tá errado querendo ser mais feliz. Longe disso, pelo contrário. Agora, a questão é o que tá te fazendo feliz. Será que você tá colocando está ordenando numa lógica correta? Em prioridades corretas? Você, por exemplo, na reflexão que você trouxe, então quer dizer que o fato de você ter constituído família te fez, talvez, repensar um pouco das suas prioridades que te traziam felicidade. E o negócio que eu percebo, desculpa te cortar, eu costumo fazer algumas experiências sociais de vez em quando, né? Nossa, o pipo maluco, velho. Pipo maluco. Eu pago umas pessoas pra pular na cabeça das outras. Coloco pessoas em jaulas. Não, ele cria a família do The Sims e vende a porta, só isso. Isso, basicamente isso. Foi bem adequado em relação ao último episódio, né? Esse comentário do Ré. O que eu ia falar, que eu esqueci, experiência social. Experimenta perguntar pra uma pessoa se ela é feliz. Eu costumo fazer isso. E aí, cara, você tá feliz? Porque se você perguntar se tá tudo bem pra pessoa, eu mesmo, tô condicionado a falar tudo bem, e você? É um negócio automático. Mas numa conversa assim, que você já tá há mais tempo conversando com a pessoa, então experimenta perguntar pra ela se ela tá feliz. A maioria das pessoas que eu faço isso, ela se embanana toda. Ou fica naquele negócio... Mas por que acontece isso? Primeiro que a pessoa não tá acostumada a se autoanalisar. Eu imagino que as pessoas vivam sem perceber, e eu me incluo nisso, tá? Num constante mal-estar, assim, sabe? Puta, tem alguma coisa me incomodando e eu não sei o que é. E aí quando eu vou ver, eu tô ansioso com alguma coisa, Então, a gente tá sempre... as pessoas estão sempre almejando alguma coisa. Não é o que o resto falou, não é aí que tá o problema. Mas a gente nunca consegue olhar e ver que a gente tá bem, de verdade. Pô, e aí, Heitor, tá tudo bem aí, cara? Cara, tá tudo bem, tô feliz aqui, né, sabe? Eu acho que tem tudo a ver com isso, com essa história que o Rez contou. A gente sempre colocando um parâmetro errado da nossa vida para dimensionar a felicidade e também o quando, né, cara? Tá sempre no depois, ou você era feliz na infância, puta, eu era tão feliz quando... A gente falou isso no último podcast aí. A gente era feliz e não sabia que podia jogar videogame à vontade, não sei o quê. Ou então, puta, quando eu for pra não sei onde, aí sim eu vou estar feliz. A gente não consegue ver que, porra, tá bacana agora. Tem pontos negativos, tem coisas acontecendo que não são tão boas. Nunca vai estar perfeito, né, cara? Eu acho que é bem por aí, cara. Eu acho que foi muito oportuna a história aí que você parafraseou. Bom, um outro ponto que a matéria traz aqui, eu queria trazer para a discussão, uma especialista aqui diz o seguinte: a geração... desculpa. Com os millennials chegando ao topo da hierarquia, então millennials são os jovens na faixa dos 30, porra, mas não somos nós, a geração Y, caralho. Enfim, com os millennials chegando ao topo da hierarquia, essa deve ser uma realidade cada vez mais distante. A tendência é que gestores desse tipo, o tipo agressivo aí, né, percam espaço no mundo corporativo. E aí, aqui a especialista dizendo, a geração Y busca melhor qualidade de vida e não aceita essas condições de trabalho. Prefere pedir demissão e empreender. Eu fiz uma consulta rápida aqui. Realmente, a gente estava falando errado, porque os millennials, de fato, somos nós, pelo que eu entendi. Nós somos millennials? Porque são as pessoas que, acho que começaram a se tornar adultas nessa passagem de milênio, entendeu? Entendi. Então seria... Não necessariamente quem nasceu. Isso, né? Então seria quem nasceu na década de 80 e 90. Depois é a geração Z. Legal.
Mas e quem é a geração Y, então? Então são... não são nossos pais. É a galera de 70. São nossos pais, então. É que sabe qual que é o problema? É que essa coisa de gerações, assim, antigamente as coisas demoravam mais anos pra mudar. Até por questão de avanços tecnológicos, isso impacta também na avanços sociais. Hoje em dia, em 5, no máximo 10 anos, já tem uma diferença de geração. A gente mesmo, quando a gente faz aqueles nossos programas falando de... porque quando a gente era... a gente não foi criança com um smartphone, né? A gente fala umas coisas dessas. Eu só fui ter smartphone no cursinho, não sei aonde e tal. A galera que é 5 anos mais nova do que a gente, já foi uma criança com smartphone. Então, a partir de certo ponto, ficar falando de geração tal fez tal coisa, geração não sei o que fez outra coisa, começa a ficar muito louco, porque em 5 anos já é uma outra geração. Então daqui a pouco a gente vai ter que decorar uns 30 nomes pra gente poder fazer uma reflexão dos últimos 50 anos, entendeu? Eu acho que qualquer coisa desse tipo de estereotipar só é legal a partir do momento que tá ajudando a gente, né? Quando não ajuda mais, foda-se, certo? Então, sendo Y, millennial e o caralho, a questão aqui é a gente, as novas gerações trazerem novas demandas de qualidade de vida, de novas condições de trabalho para o mundo corporativo, né? E o que eu queria trazer o que vocês acham. Vocês acham que nós temos essa força? Eu já adianto a minha opinião que eu convivo com bastante gente da nossa faixa etária assim, e os caras continuam bitolados, cara. Não consigo, talvez, aqui vale um adendo, talvez seja a empresa que eu trabalho, as empresas que eu trabalhei, já existem muitas empresas que são mais liberais, assim, né? Não liberais no sentido liberal da palavra, né? Mas já são mais inovadoras, já trazem outras propostas, né? Mas o que vocês acham? Como que é lá, Heitor? Como que é que você, ou você, vocês têm acompanhado aí de relatos de amigos e etc? Não, vai lá, Heitor. Eu acho que a gente vai ser só a ponta do iceberg, sabe? Eu não acho que a nossa geração vai mudar alguma coisa. Eu acho que, talvez plante uma semente só, mas não acho que a gente vai mudar alguma coisa primeiro porque aquilo que a gente falou mais pro começo do programa, ainda tá muito enraizado esse negócio de, não só na nossa geração, mas que você falou, Pipo, eu convivo com pessoas da nossa idade que estão bitoladas nesse sentido. Então o cara ainda tem isso. Se esse cara abre uma empresa hoje, você acha que ele vai tentar cultivar uma cultura onde as pessoas têm mais liberdade, podem se expressar e tudo que a gente tá falando agora? Ou se ele vai tentar pregar, veste a camisa, sentimento de chefe, toda essa merda toda. Você acha que se um cara desse abre uma empresa hoje, um millennial, você acha que ele vai tentar ir mais para um lado ou para o outro? Eu acho que 70% desses caras vão pro lado que ainda tem hoje, saca? Por isso que eu acho que a nossa geração talvez não mude muita coisa. Mas talvez esses 30% que tem essa mentalidade já comece a plantar uma sementinha para talvez daqui 20 anos, talvez um pouco menos, comece já a ter um pouco mais isso. E isso eu tô falando, cara, Brasil, porque aqui, cara, é impressionante. Aqui já é outra mentalidade, cara. Aqui é uma parada que realmente, por mais que ainda tenham pessoas que tem um pouco dessa mentalidade que a gente tá falando, não é o que predomina. O que predomina aqui o cara tá saindo 2 horas da tarde. Ninguém tá apontando o dedo pro cara falando, putz, esse cara não trabalha bem. Ninguém tá apontando o dedo pro cara at all. Tá o cara só foi embora. Eu tenho meu trabalho, vou fazer meu trabalho. Porque isso acontece muito nas empresas que eu passei, da galera, comentar, sabe? O fulano hoje chegou 11 horas da manhã, você viu, velho? Saca? Nossa, acontece muito isso, velho. Acontece muito isso. Ninguém para pra pensar, porra, sei lá, o cara tava passando mal, sabe? Ou, puta, não, às vezes o pneu do cara furou. Não, a galera vai direto no... Nossa, o cara não, né, desmotivado. Putz, sei lá, isso aqui. Caraca, velho, você não sabe. E isso tá muito alinhado também com o lance de pré-julgamento pra tudo, né? Mas não é o tópico do programa. Mas eu acho que, resumindo aqui, cara, eu não acho que a gente tem força pra mudar isso. Eu acho que a gente vai ser só talvez o gatilho ou o pavio ali, não sei. Eu não acho que a chama mesmo vai ser a gente, cara, infelizmente. Eu acho bizarro isso, cara, porque todo mundo quer trabalhar no Google, né?
Sim, Qual é a empresa mais... Como que é? Tem aquelas pesquisas malucas aí. É a empresa Best Work to Place, como que é? Great Place to Work. Best Work to Place foi foda. Obrigado, Best Place to... Eu dei uma de Heitor aqui, desculpa. Porque eu já tava pensando em outra coisa, como que é que ele fala? Eu já tava pensando em outra coisa. É isso mesmo, velho. Best Place to Work o Google ganha todo ano. Por quê, cara? E somos nós que eu não preencho essa merda, mas é a nossa galera que preenche isso. Por que esse lugar é porque tem tobogã que cai na piscina de bolinha? Sim, é por isso. Sabe? É por isso. Eu tô te respondendo sinceramente. É por isso. É justamente por isso. Você acha que é por isso? Não, é justamente por isso, porque o Google vende isso, a mídia vende isso, todo mundo vende isso, mas no fundo não é isso, cara. Exatamente. Todo mundo é cobrado igual, todo mundo tem que trabalhar igual. Você tem alguns benefícios que outras empresas não ofertam, mas é igual, velho. Sim, lá o cara continua trabalhando até 10 horas da noite. A diferença é que 10 horas da noite ele pode sentar num puff e o chefe dele te pede uma pizza. Isso. E aí isso meio que compensa. Só que o cara continua trabalhando até 10 horas da noite. Então, assim, já emendando com a minha opinião sobre isso que você falou, Pipo, eu não acho que a gente vai resolver porra nenhuma. Eu não acho que a gente vai resolver problemas. No máximo a gente vai trocar os problemas. Entendeu? Vão ser novos problemas. A gente sempre acha que a gente tá certo e todos os outros estão errados. Eu acho que a gente vai estar tão errado quanto os outros, no final das contas. Entendeu? Vão ser só outros erros. Então, eu não vejo também que essa visão... nem que essa... Porque também pode parecer que então o Rez é o cara contra a visão moderna de trabalho, sei lá, porque não deu empreendedorismo. Tipo, não é isso. É que eu não acho que esse é o mocinho ou o vilão e a estrutura... outra X é a vilão ou é o mocinho. Não acho. Eu acho que não tem nenhuma estrutura que seja vilão ou mocinha. A gente vai cometer os erros, sempre. Entendeu? Então, também a gente não pode romantizar. É daí que a gente partiu, né? Não vamos romantizar o cara que tem que dormir no trabalho, praticamente. Ou, no caso do Heitor, não dormir, né? No trabalho e ficar lá a madrugada toda trabalhando. Mas também não vamos romantizar pra caralho de achar que a gente vai lá, então... legalize, vou fazer o que eu quiser no trabalho, porque eu sou um espírito livre, porque depois é esse tipo de pensamento que gera aquela crítica, que é o que eu tava falando pra você, Pipo, no episódio lá da Arte de Ligar o Foda-se, que você tava falando do livro, que tem pessoas que se referem à nossa geração, e também para um pessoal um pouco mais novo, como uma geração floquinhos de neve. Por quê? Porque é a geração que as pessoas acabam achando que são especiais, que comigo tem que ser diferente, eu tenho que ter outros processos para poder pôr para fora a minha criatividade maravilhosa, sabe? E eu não tenho que me sujeitar à forma de trabalhar. Não, e não é isso. A gente não é especial. Entendeu? Então, assim, a gente vai possivelmente começar a solucionar, como o Heitor disse, talvez a gente seja a ponta do iceberg, talvez a partir daqui a 10 anos daí para frente as grandes empresas, as grandes multinacionais talvez comecem a mudar essa estrutura de trabalho rígida, essa visão disso, daquilo, mas também não vai ser isso que vai solucionar e, nossa, a partir de então o trabalho vai se tornar uma coisa maravilhosa, o mundo vai dar um grande salto de progresso. Não vai, a verdade é essa. Mas eu entendo que são visões pessimistas. É igual a gente perguntar aqui, o sistema educacional do Brasil vai mudar? Aí eu acho que em algum momento precisa começar a virar essa chavinha, cara. Senão vai se tornar insustentável, sabe? As pessoas vão começar a adoecer, assim como já existem muitas doenças associadas, doenças psiquiátricas associadas a excesso de trabalho, fadiga emocional. Eu acho que vai começar a virar essa chavinha e uma simples reportagem dessa já é um início do início, sabe, cara? Em algum momento vai precisar acontecer essa mudança. Não, com certeza eu não quis dizer que não dá pra melhorar, não é isso. Eu acho que dá pra melhorar e deve melhorar. Eu acho que a gente só tem que tomar o cuidado pra não achar que vai ficar perfeito. E muito menos achar que a gente vai fazer ficar perfeito porque a gente tem uma visão foda incrível, entendeu? Eu acho que esse é o cuidado só. Quando eu falo a gente, não tô me referindo a nós três. Tô me referindo a essa visão millennial, digamos assim, de que o trabalho tem que ser assim, 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 e não de todo esse outro jeito, sabe? Tipo, tá todo mundo errado, a humanidade inteira foi errada, é só a gente que tem a resposta certa.
Também tem que tomar cuidado com isso. Então, acho que dá pra melhorar sim. Eu até queria convidar as pessoas que ouvirem o podcast e que discordem do que a gente falou aqui, queria convidar para a gente ter uma discussão, né, nesse sentido, né? Às vezes tem alguém aí do outro lado que acredita que o que tá bom, né, cara? Que é assim que tem que ser. E às vezes já é bom, com certeza já é uma evolução em relação a algo que existia no passado, né? Mas existiram evoluções nas leis trabalhistas, por exemplo, exploração do trabalhador, etc. Para algumas pessoas, as mudanças nas leis trabalhistas não foram evoluções, né? Como assim? Desculpa. Não, sim, foram retrógradas? Porque, por exemplo, enquanto o Brasil está está aumentando as cargas horárias, você tem, por exemplo, um movimento na Europa de diminuição de carga horária. Justamente. Não, eu quis dizer mais assim, eu entendo o que você está dizendo, mas eu quis dizer de que teve um momento que nem existiam leis trabalhistas, né? Então, o que existe hoje já é uma certa evolução. Mas ainda assim, eu garanto que tem gente que acha que existir leis trabalhistas é um absurdo. Garanto que tem. Pode ser. Mas desculpa, vou parar de atrapalhar, continua. Pode ser. Não, mas o que eu quero dizer é que o conceito ao redor do trabalho já vem evoluindo. Só que, eu concordo, pode ser que a gente ainda esteja muito aquém. Eu acredito que a gente está muito aquém do ideal. Mas é só a minha concepção, né, cara? E o que acaba acontecendo é o que está acontecendo na minha vida agora. Quem não está satisfeito tem que se mexer, não adianta a gente ficar reclamando aqui e não fazer nada a respeito, né? Então, não estou satisfeito no meu emprego, tô indo nessa, né? Então, bom, só continuando o meu convite, quem discordar, por favor, vamos ter uma conversa legal aí depois desse podcast. Eu acho, cara, complementando o que você falou, ainda nesse mesmo tópico, eu acho que o que falta às vezes um pouco, não só acho que para não só no que tange empresa, mas no que tange também pessoas, falta da Skin, não sei, que tinha o Experimenta, aquela propaganda maldita. Não sei. Cara, experimenta. Tinha alguma propaganda dessa porra aí. Que eu acho que falta experimentação, cara. Muitas vezes a galera fala, putz, isso aqui funciona, isso aqui é legal, e não testa. Ou testa e não mensura se foi bom, se foi ruim. Onde quero chegar com isso? Até não muito tempo atrás, eu tô já trazendo um pouco mais para minha área aqui, mas que tange um pouco outras áreas aí. Gerenciamento de entregas de projetos, né? Antigamente eles usavam uma metodologia chamada Waterfall, que desde então foi a melhor, que é comprovado, que não sei o que, e hoje eles estão indo para essa metodologia ágil, o Scrum, o Kanban, e cara, tem se mostrado valiosa e tem se mostrado melhor do que o Waterfall, que era uma metodologia de mercado que está até aí até hoje. Mas como é que os caras chegaram nessas conclusões? Porque os caras colocaram em prática, estão vendo se funciona ou não, e tá vendo que tá tendo resultado. Então, enquanto alguém não for lá e pôr a mão na massa e tentar provar que por A mais B funciona, não vai mudar. Dito isso, o que está acontecendo? E está tendo algumas movimentações aqui na Europa, principalmente na Suécia. Tem empresas trabalhando já com modelo de jornada de 6 horas. Os caras estão testando isso, estão vendo se funciona. Porque eles querem ver se funciona. Se depois de um ano os caras virem que, cara, realmente não está funcionando, eles param de fazer. Mas alguém testou. Então, respondendo a sua pergunta, Pipo, além das pessoas terem que... se a gente vai mudar alguma coisa, eu acho que só vai mudar se alguém começar a tentar fazer. Porque se ficar sempre tudo no papel, isso aqui é bonito, isso aqui é bonito, isso aqui é maravilhoso, isso vai funcionar, e não testar, nunca vai acontecer nada. É meio bosta que eu tô falando, meio óbvio. Mas é real, velho. Ninguém testa nada, ninguém tenta, ninguém experimenta. É científico, velho. Se não funciona, não funciona. Se funciona, funciona. Porra, é 0-1, caralho. Eu acho que a gente aqui no Brasil... não tem jeito, é colônia mesmo, cara. A gente vai herdar isso. Se der certo na Europa, em algum momento essa porra vai vir pra cá. Porque, porra, essa merda desse país aqui tá sempre em crise. Como que em crise vai tentar instituir uma nova jornada de trabalho menor, né? Então não tem jeito. Se for por esse lado aí, a gente vai ter que esperar chegar aqui de algum lugar mesmo, cara. Mas não vai chegar, cara. Porque países que têm o papel de ser mão de obra não bate isso.
Esses estudos de diminuição, por que eu falo estudos? Porque não é um chute, não é, o Heitor falou, a Suécia, por exemplo. Não é que os caras estão chutando que talvez se diminuir a jornada de trabalho vai ser melhor. Não, os caras fizeram estudos e chegaram a essa conclusão, eles estão vendo, estão tentando comprovar, ter uma certeza, né? Mas o indício eles têm, não é um chute. Só que por quê? Porque a Suécia não é mão de obra de base, né? Os caras não estão lá tricotando, velho, não estão lá colhendo laranja. Então, enquanto o Brasil tiver esse papel na economia mundial de mão de obra barata, aí é realmente impraticável. A questão é, será que a gente se contenta sendo isso para sempre ou a gente quer ser alguma coisa a mais? Cara, eu acho que, infelizmente, eu sou um pouco pessimista com relação a isso, cara. Eu, sinceramente, acho que a gente não vai deixar, não. Também porque as pessoas que estão no poder, e eu não falo só dos políticos, mas assim, as pessoas que têm grande influência e poder no país se beneficiam muito do modelo que existe, que é do modelo do Brasil ser um país subdesenvolvido. Claro. O principal motivo da gente estar fazendo esse programa aqui, no fim, a gente falou de muita coisa. A gente falou sobre o fato do empreendedorismo talvez estar mexendo com a mente das pessoas, criando frustrações onde não deveriam estar, ou de você que está seguindo uma carreira como um funcionário, está descontente. A gente falou de muitas coisas que talvez não se conectem diretamente ou se conectem, enfim. Mas o ponto é, a gente também falou sobre autorreflexão, que é uma coisa que a gente não faz, que o Rez mencionou agora há pouco, de que não é culpa das pessoas necessariamente, mas não é porque não é culpa delas que elas não precisam fazer, que elas não deveriam estar fazendo. Eu acho que a gente deveria tentar se policiar para fazer mais isso no nosso dia a dia. Você não tem que parar e meditar. 15 minutos de meditação todo dia, embora dizem que faz bem, mas não é esse o ponto. O ponto é tentar se ponderar e parar alguns minutinhos da sua vida para falar, cara, onde eu tô é onde eu queria estar de repente, ou o que eu tô fazendo tá me fazendo feliz. Tentar colocar essa autorreflexão mais para cima na sua vida e talvez mais frequente para ver, e talvez, enfim, para ver onde isso te leva. Talvez isso te leve para um caminho que você não estava esperando, né? Acho que talvez seja esse o maior propósito desse programa, deixar essa pulga atrás da orelha das pessoas, né? E a gente fez reflexões aqui que nada mais são do que as próprias reflexões que nós fizemos com relação às nossas próprias vidas, né, cara? Eu acho que se as pessoas conseguirem, em algum momento, olhar para a sua vida e ver se onde ela está naquele momento, para onde ela está direcionando a vida, faz sentido para ela, maravilha. Se não fizer, talvez seja uma boa oportunidade para ela movimentar para algum lugar que faça mais sentido, né? Terminamos mais um episódio do Psicodeira Podcast. Como o Pipo disse, convidamos todos a comentar, deixar a sua opinião, se vocês discordam, concordam, se vocês nos odeiam, se vocês nos amam. Independente da sua opinião, deixe nos comentários, ou você pode entrar em contato, e me baguncei tudo aqui nesse final, mas que se dane. Mas por onde a pessoa vai deixar comentários pra gente? Essa é a pergunta que não quer calar. É uma excelente pergunta, Rez. E eu te diria se eu soubesse, mas quem vai te dizer é o Pipo. Caralho. Então, Pipo, se a pessoa quiser entrar no nosso site e deixar um comentário, onde que ela procura a gente? É no www.psicodoideira.com.br. Agora você assume, Heitor. Boa, valeu, obrigado. Eu tava fora dos trilhos, eu voltei. Mas vocês também podem nos encontrar além do nosso site. Vocês podem nos encontrar no Twitter. Mentira, não vai no Twitter. Caralho, esquece Twitter. Facebook, Heitor, vamos lá. Facebook, velho. Página facebook.com/psicodeira. Isso. De novo, vamos lá. Vamos lá. Vocês podem nos encontrar no Facebook, facebook.com/psicodeira, ou ainda, melhor ainda, faça isso. Acesse o seu agregador de podcasts, o seu iTunes, e procurem por Psicodeira. Nós estamos lá, baixe o nosso podcast, você vai ser feliz ouvindo. Além disso, o que é novidade, quem quiser entrar no nosso canal no YouTube, é uma nova forma de você conseguir ter acesso ao nosso conteúdo e aos nossos podcasts. Então é só procurar lá. Lindas e maravilhosas vozes nos seus ouvidinhos. Então é só entrar onde
Bom, você tem que entrar na busca do YouTube e procurar lá pelo Psicodoideira Podcast. Se você souber qual episódio que você quer ouvir, você pode procurar direto pelo nome ali. Mas se não, você procura ali Psicodoideira Podcast, você vai encontrar a nossa página. Entra lá, tem uma playlistzinha, a gente está atualizando aos poucos com os episódios anteriores. Mas os últimos aí, acho que 5 episódios já estão lá. A gente está indo aos poucos, mas... E é uma promessa que a gente já faz há, anos. Mas a gente planeja, dessa vez é verdade, e relativamente em breve, começar com uma atração originalmente do YouTube, né? Então vamos ver se a gente consegue aí. Excelente. Cara, quando você falou anos, faz anos mesmo, cara, desde 2014. Tipo isso. Para pra pensar nisso. Pra você ver quanto que a gente enrola pra entrar no YouTube de fato, né? Exato. E pelo jeito essa parada tá na minha mão, né? Tá. Sem pressão, mas tá na minha mão. Responsabilidade de quem tá no Brasil. Quem não tá no Brasil tá fora da responsabilidade. Boa. Por enquanto, no primeiro momento. Porra, não fode, velho. Bom, é isso, gente. Comentem, nos sigam, assistam o YouTube, nos ouçam, baixem nosso podcast. Sejam felizes, reflitam. Sejam felizes, critiquem. É Trabalhe. nóis. Plante um filho, crie uma árvore, escreva uma árvore. Empreendam. É isso, um abraço. Valeu, um abraço. Tchau.